gente Vamos começa começar, né? as paradas. Eu acho que você podia começando falando um Sim. pouco sobre o trâmite legal, né? Para chegar em Vamos outro legal, país. né? No caso, Para a Austrália? né? Para Austrália, né? Assim, afinal, a galera É tem o que. que eu conheço, né? É o que eu É, conheço. eu lembro que eu acompanhei esse processo, né? Como? Pode falar Esse de seu novo? processo. Eu acompanhei esse seu processo, né? Foi, exatamente, né? Acompanhou o processo todo. Então foi, Isso. é um pouquinho difícil, mas não é nada impossível de fazer. É uma questão de organização e planejamento, só isso, né? Mais nada. Hum. É claro, né? Se precisa ter algum tipo de renda para você ir juntando Sim. dinheiro. E tem algumas coisinhas assim que ajudam na hora de ir para a Austrália. Mas, deixa eu tirar aqui uns barulhos aqui. Mas, com certeza, você tem um pouco de organização e tem alguns macetezinhos que a gente usa na hora de sair do Brasil que facilitam. Hum. E, com certeza, tem erros que a gente comete que a gente comenta para que outras pessoas não cometam os mesmos erros, né? Hum. Então, beleza, né? Começando, boa noite a todos que já estão aí. Meu nome é André, Boa para quem noite, não seja me bem-vindo. conhece. Eu sou ex-funcionário da Funcional, fui colega do Edson e da equipe toda aí durante um tempo. Sinto muita saudade, mas estamos aí, né? Então, começando a falar sobre trâmites legais para ir para a Austrália, que no caso foi o lugar que eu fui, foi o lugar que eu morei. O jeito mais fácil de ir para a Austrália hoje em dia, né? Não sei se mudou alguma coisa desde quando a gente chegou, desde quando eu voltei. Mas o jeito mais fácil de ir para a Austrália do Brasil, como brasileiro, é como estudante, por enquanto, Hum. né? É a forma, se você não planejou nada ainda, começou a querer ir para a Austrália, o jeito mais simples, vamos dizer assim, é sendo estudante lá fora. E aí tem vários detalhes, né? Mas a forma como eu fiz foi entrei em contato com uma empresa, eu e a Mari fomos, né? Entramos em contato com uma empresa chamada Via Austrália, que tem aqui em Brasília, e ela tem parceria com uma empresa de estudante, uma agência de estudante lá na Austrália chamada West One. Vou até escrever aqui no chat o nome da empresa lá da Austrália. Chama West One. Então, essa é uma empresa que tem filiais em todas as grandes cidades da Austrália e lida muito com estudantes brasileiros. Então, uma parceira dela é a Via Austrália, aqui em Brasília, que a gente fez todo o trâmite por lá. E isso mesmo. E o que a gente precisa, né? Primeiramente, a gente precisa comprovar renda pelo tempo que a gente for para a Austrália. Por exemplo, Sim. a gente tirou um visto inicial de 6 ou 7 meses, se eu não me engano. E quando você vai fazer a aplicação do visto para a Austrália, você precisa comprovar renda durante todo esse tempo que você vai estar lá. Ou seja, eles fazem um cálculo lá do que é preciso para sobreviver na Austrália minimamente. Que na época que eu Esse fui, período, né? na época que eu fui, girava em torno de US$ 1.600 australianos por mês. Então eles fazem um cálculo e multiplicam pelo número de meses que é o seu visto. E essa é uma das partes mais difíceis no início, que aí você precisa ter esse dinheiro de saldo, em conta corrente, líquido, para você poder utilizar. É uma das maiores barreiras que tem quando você quer sair do Brasil para ir para a Austrália, porque quando você faz a soma, o montante, é muito dinheiro mesmo. Sim, E especialmente quando você agora, né, com faz esse isso, câmbio. né? Como? Especialmente agora, com esse câmbio, né? Agora, inclusive agora, piorou um bocado, mas assim, não é impossível, mas agora a gente está numa situação um pouco atípica, né? Com pandemia, Hum. com crise econômica no mundo inteiro. Mas ainda assim é possível. Para quem está juntando dinheiro há algum tempo, ainda é possível. Aí vem a necessidade, né? De organizar suas finanças, assim como o Arthur falou na outra live. Por Aham. isso e por muitos outros motivos. Mas então, aí você faz todo esse processo, o que mais tem? Você tem que pagar um seguro de saúde, um plano de saúde particular, que tem vários na Austrália. Geralmente a agência de estudante eles indicam
um seguro que eles acham mais adequado. E aí você tem que pagar integralmente. Paga integralmente esse seguro, mais a taxa do visto, que se gira em torno de 600, 700 dólares australianos, e mais essa comprovação de renda, e mais a primeira parcela do curso que você vai fazer. Então, é uma outra coisa que você tem que pagar. Então, você junta esse montante, dá um punhado de dinheiro, dá bastante dinheiro. Uma das grandes dificuldades. Mas, feito isso, feito esse planejamento, você junta dinheiro durante um tempo, tudo uma questão de planejamento e tempo, né? E consegue. Isso é uma das coisas mais difíceis. Feito isso, o processo começa a correr já de forma natural. E aí vem outras questões, que são quanto dinheiro você leva para a Austrália, né? Quanto dinheiro, isso é para todo mundo, né? Não é só para educador físico, isso é para qualquer pessoa que queira ir. Quanto dinheiro se leva para a Austrália? Então eles fazem uma recomendação lá, leve o suficiente para você viver durante 2 meses. Eu e a Mari, a gente não gosta de monotonia, né? A gente gosta de aventura, então a gente resolveu levar dinheiro para menos tempo. A gente resolveu levar dinheiro para 1 mês. E não recomendo para ninguém. Leve bastante. Eu diria, leve dinheiro para 3 meses, sabe? Mesmo que você não vá usar, leve o suficiente, porque é para evitar dor de cabeça e evitar possíveis contratempos que sempre tem contratempos no início da sua estadia no país. Então, é um ponto muito importante que as pessoas têm que prestar atenção, né? Levar bastante dinheiro para não passar dificuldade, que cometer os mesmos erros que outras pessoas cometeram. Basicamente isso, né? De início. Mais alguma coisa que você queira que eu mencione, assim, sobre esse processo? Sim, acho que não o processo em si, né? Mas a chegada, essa parte de dinheiro que você tem que levar, né? Porque chegando lá, você não vai poder trabalhar diretamente, principalmente na sua área, né? Porque existe uma regulamentação e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre regulamentação da profissão lá, né? Qual o processo? Beleza. Isso é uma coisa... Como? Fala de novo. Como é que isso acontece? É diferente daqui? Eu sei que mas é muito... Sim, é diferente daqui, com certeza. Como é que é a formação em educação física lá na Austrália? Você tem 2 formas. Você tem universidade, que é o bacharel, que a gente conhece, que é semelhante aqui. São 3 anos de curso numa universidade. É uma coisa muito mais difícil de se fazer, porque geralmente o educador físico já sai daqui formado, né? Então não tem muito sentido você fazer outra faculdade lá, que você vai aprender a mesma coisa, basicamente. Só que para você trabalhar como instrutor de fitness, como personal trainer, como strength and conditioning coach, né, treinador de força e de condicionamento, você precisa fazer outros cursos que não necessariamente são universidade. Você precisa fazer 2 cursos, na verdade. É o certificado 3 em fitness, que para nós, estudantes internacionais, tem duração de 1 ano, 9 meses. Você precisa fazer o certificado 4 em fitness. Qual a diferença entre esses 2, né? O certificado 3 em fitness te dá o direito, te dá a habilitação, te habilita a trabalhar como instrutor de fitness numa academia. Por exemplo, dar uma aula de alguma coisa dentro de uma academia. E o certificado 4 em fitness, que tem a mesma duração, 9 meses, te dá a habilitação para trabalhar como personal trainer, para fazer trabalho personalizado. E nesses 2 cursos você aprende básico de anatomia, fisiologia, né? Como periodizar, todas essas coisas que a gente aprende inicialmente na faculdade. E aprende muito sobre business também. Eles têm um foco muito forte. Te cortando um pouquinho. O cara que forma no bacharelado, ele precisa fazer esse curso também lá? Não precisa. Ele responde a outra organização. Por exemplo, aqui tem um CREF, que é o que rege o CREF rege a nossa profissão, e como profissional de educação física. E lá tem 2 organizações diferentes. Lá tem o Fitness Austrália, que rege os personal trainers e os instrutores de fitness. E tem o ESSA, que eu esqueci a sigla agora, mas é a Associação de Ciência do Exercício, Exercise Science, lá da Austrália, que é para bacharéis em Exercise Science, que é o bacharel de Educação Física, né, o equivalente, e
para fisiologista do exercício, que é um outro curso à parte, é um pouco mais clínico lá, fisiologista do exercício. E, então tem esses dois. Mas o que eu fiz lá foi o certificado 3 em fitness, certificado 4 em fitness, e eu fiz um outro chamado diploma em fitness, que é como se fosse um curso tecnólogo. Todos esses cursos eles obedecem a uma hierarquia no sistema educacional da Austrália, né? Se chama AQF, né? Australian Quality Framework, que varia de 1 a 9. Então, os níveis, né? São níveis educacionais. Então, 1, 2 e 3, 1 e 2 é escola, né? Período de escola. Nível 3 seria o certificado 3 em alguma coisa, no caso que a gente está falando, fitness. Nível 4 seria o certificado 4, que é um pouco mais especializado. Nível 5 seria um curso tecnólogo, que eles chamam de diploma lá, eles falam. Lá tem o nome de diploma e advanced diploma. E a partir daí, a partir do 6, vira bacharel. Bacharel com honors, né, que a gente chama de uma pessoa que fez um curso com uma nota, concluiu um curso com uma nota muito alta, então ele entra em outra categoria. E depois disso tem mestrado e doutorado, que vai até o 9. E o que eu fiz foi o certificado 3, 4 e o diploma, que seria level 5. A grande coisa aí é que hoje em dia eu tenho uma profissão não só no Brasil, como teria uma profissão em qualquer país do Commonwealth, que é Austrália, Nova Zelândia, Canadá, e também é reconhecido em países como África do Sul, na União Europeia e nos Estados Unidos. Então, basicamente, te abre muitas portas para você ter uma profissão em outros lugares, né? Na hora que você for, na hora que precisar. Então, é uma grande coisa. Em contrapartida, é muito caro, os cursos são muito caros. O governo australiano ele é muito esperto e ele taxa muito esses cursos, né? Porque eles sabem que é a melhor forma dos estudantes internacionais entrarem no país, na Austrália. Então, eles aumentam a mensalidade dos cursos. No caso, lá não é mensalidade, é termo, né? É trimestre. Então, eles aumentam o preço dos cursos. Fica muito difícil, mas mesmo assim fica factível, né? Para nós. E tem uma pergunta aqui. Como? Perguntaram se com o visto de estudante você pode trabalhar regulamentado lá. Pode sim. Pode. Com visto de estudante você pode trabalhar meio período, que é considerado 20 horas, né? 20 horas semanais é meio período lá. Vou ser muito sincero, a maioria dos brasileiros e de latino-americanos, eles vão trabalhar mais do que isso. Não significa que está correto. O correto é você trabalhar, por lei, na Austrália, até 20 horas semanais. E aí vai de cada um o risco que quer correr, né? Mas isso, te dá a possibilidade de trabalhar assim. E diferentemente do Canadá, por exemplo, que o Canadá, o visto de estudante não dá direito de você trabalhar. Então é um pouco diferente. Isso eu acho que o Samuel poderia responder um pouco melhor, como é que funciona isso. Mas uma grande vantagem da Austrália é você poder trabalhar lá. Agora o governo ele entende que como você comprovou aquela renda toda no início, né? Aquele montante de dinheiro inteiro, ele entende que você vai fazer uso daquele dinheiro para se sustentar. Por isso que ele limita 20 horas. Então, uma série de questões, na minha opinião, mais políticas aí, mas... Tipo assim, está levando em consideração que você falar para estudar, né? Não para trabalhar. Então, se você trabalhar mais horas que isso, você não vai conseguir estudar. Exatamente. Não é o que acontece com a gente, mas é o que eles esperam lá. Essa alta taxação até é uma forma deles manterem o dinheiro deles lá dentro do país também. Com certeza. Acho que a segunda ou a terceira maior fonte de renda do PIB da Austrália é da educação, vem de educação. E muito disso vem da educação de estudantes internacionais. Porque para estudante australiano, eles têm subsídio do governo. Então fica muito barato o estudante australiano estudar lá, né, fazer os cursos que tem que fazer. Sem contar que eles lá podem... Lá o australiano, ele pode fazer o curso de certificado 3, 4 em fitness, né, para trabalhar como personal trainer. Ele pode fazer tudo online e isso pode ser feito em 3 meses, no período de 3 meses. Então você vê o nível de qualidade do profissional, né, lá.
Então, você tem a opção na Austrália de se formar de forma muito medíocre ou de se formar muito bem, né? Eles te dão essa opção. Abrem essa responsabilidade para você fazer a sua decisão, né? O que acontece é que acaba tendo muito profissional ruim lá. Então é basicamente isso, né? A gente tem essa desvantagem, entre aspas, mas em contrapartida a gente aprende muito mais do que o australiano lá, partindo do princípio que eu não soubesse nada em educação física. Mais alguma pergunta aí que teve? Não, pode seguir aí. Não, por enquanto foi só essa. Beleza. Então, partindo um pouquinho, mudando um pouquinho o foco aqui, como é que eles veem, né, o profissional de educação física lá na Austrália? Lá a gente, sem dúvida alguma, tanto o trabalhador geral, em geral, quanto o educador físico, ele é mais bem visto, com certeza, do que no Brasil. Não vou dizer que não é por culpa nossa, né? Uma parcela dessa culpa é nossa, com certeza, mas lá eles são muito mais bem vistos. O australiano ele dá muito mais valor ao que o educador físico tem a oferecer e tem a ensinar. Por esse motivo é mais atraente você ser educador físico lá. Tanto é que o salário mínimo na Austrália é o salário mínimo mais alto do mundo. Tá certo que o custo de vida lá é alto também. Só que como você ganha, é muito fácil você fazer todas as coisas que você precisa fazer e sobrar um pouquinho de dinheiro ali para você juntar para fazer outras coisas no futuro. Mas lá, trabalhando 20 horas semanais, você consegue sim se sustentar, né? Então tem essa questão aí. Lá, a Austrália é o terceiro país do mundo, se eu não me engano, que mais valoriza o empreendedorismo. Então, quando a gente estava lá, eu e a Mari, durante um breve momento, eu pensei seriamente em abrir um próprio negócio lá. Abrir um espaço meu, com meus equipamentos, né? Alugar um espaço. E é muito fácil isso acontecer lá, porque lá custos não são tão caros, custo de equipamento, o suporte que o país te dá e que as leis te dão são muito maiores do que no Brasil. Então, é muito mais atrativo. Você tem muito menos a perder abrindo um negócio lá do que aqui. Então, tem essa particularidade aí na Austrália, né? E parece que teve uma pergunta aqui. O Dani. E aí, Dani, beleza? Bom te ver. Bom ver que você está aí. Lá tem serviço personal trainer, sim, com certeza. Tem. Não é o mais comum na Austrália. Assunto que eu ia chegar. Não é o mais comum personal trainer na Austrália. Lá eles dão muito valor à comunidade. É um dos grandes assuntos que eu queria falar aqui. A Austrália, assim como os Estados Unidos, eles vamos dizer assim, eles monetizam o sentimento de comunidade. É uma coisa que a gente no Brasil ainda está crescendo. Eles lá são craques nisso. Todo lugar que você vai, toda academia, o estúdio que você vai, né? Eles estão tentando implementar uma nova cultura daquele local. E isso tem muito sucesso lá, né? As pessoas vão muito pelo social. Claro que aqui tem, né? Em diversas aulas de coletivos que a gente faz aqui, tem muito desse social também. E está crescendo mais agora no Brasil. Mas lá é impressionante como isso é forte, como esse sentimento de comunidade é forte. E tanto lá como nos Estados Unidos, isso tem crescido bastante. Acho que não é à toa que a Austrália, fora os Estados Unidos, foi um dos países que o CrossFit cresceu mais rápido, né? Exatamente. Eu ia inclusive falar disso. Acho que os precursores, quem fez isso de forma mais expressiva aqui no Brasil, foi o próprio CrossFit, né? A comunidade CrossFit ela é muito forte, né? Então, a gente agora está começando não sei se agora, mas desde quando eu cheguei eu tenho tido essa impressão. Que a gente está começando agora a caminhar para esse lado. Como? A entender esse conceito, né, de coletividade, de grupo. Exatamente. Isso está se traduzindo para outras áreas que não só a academia tradicional, né? A academia como a gente conhece. Então, isso está se traduzindo em outros tipos de ambientes. Então, isso é uma coisa muito importante. O que mais? Eu fiz até uma colinha aqui.
por acaso eu esqueça de algum assunto que eu queria falar. Então, o que acontece? Dentro desse conceito que eu estava falando aqui, da valorização do profissional lá fora, que é muito mais valorizado, ao mesmo tempo, a gente sendo internacional, eu sendo brasileiro na Austrália, é mascarado, mas existe um preconceito, né, do australiano. Eu ia te perguntar sobre isso. Assim. Sim, eles são muito educados, eles te acolhem bastante, os australianos, isso não tem dúvida. Mas você sente que existe uma pontinha de preconceito, como se um cara com a mesma qualificação que a minha lá fora, sendo australiano, existe mais valor para ele, sabe? Ele recebe mais valor da comunidade do que a gente. Eu sei que é uma questão de conhecer a pessoa, né? Uma vez que a pessoa te conhece, vê tudo que você tem a oferecer, essas coisas mudam. Mas, a princípio, existe, sim, um pequeno preconceito. Então, a gente, por ser internacional, automaticamente, a gente começa um pouco um nível abaixo, né? Em questão de preferência. Basicamente isso. E o brasileiro, por si só, assim, ele é mal visto lá? Você acha que tem essa impressão? Então, depende da região. Quando eu cheguei lá, eu e a Mari, nós moramos 1 ano em Melbourne, que é uma cidade mais ao sul no continente australiano, né? Tirando Tasmânia, a cidade mais ao sul, e a segunda maior cidade da Austrália. Em breve vai ser a primeira, se eu não me engano. A maior cidade é Sydney, obviamente. E a gente morou 2 anos em Brisbane, que é uma cidade um pouco menor, que fica mais para o nordeste da Austrália. E dependendo da cidade que você está, o brasileiro é visto de uma forma um pouco diferente. No geral, o brasileiro não é mal visto na Austrália. A gente chega lá e pelo motivo da gente ter muita dificuldade na Austrália, a gente passar muita dificuldade para se sustentar lá, a gente acaba trabalhando muito, a gente dá o sangue, né? O brasileiro, sim, em geral. Então, o brasileiro é bem visto, é visto como uma pessoa que trabalha pra caramba. Trabalhador. Uhum. Sim, que dá muito duro. É engraçado isso. Quando eu estive nos Estados Unidos, trabalhava com futebol, né, nos camps. Sim. Aí, tipo, eu percebi que eu trabalhava em determinado lugar, não lembro a cidade exatamente. Mas todo dia eu vi o dono do camp lá, tipo, me olhando, assim, eu chegando cedo, né, arrumando os drills ali que eu ia fazer. Aí, tipo, lá trabalhava a semana. Na quarta-feira eu fui lá perguntar pra ele. Falei, não, tá precisando de alguma coisa? Tá vendo que você tá olhando aqui todo dia? Ele falou, não, eu quero te parabenizar, cara, porque, tipo, você tá chegando meia hora antes todo dia e tal, e não é normal, assim. Quando tem brasileiro aqui, é sempre meia hora atrasado, 15 minutos atrasado, sabe? É uma cultura que a gente demonstra pra galera, né, cara? Assim, é complicado isso. Exatamente. Eu acho que tem alguns países, sim, que o brasileiro é mal visto. Já ouvi falar, acho que Portugal, né, e alguns outros países. Mas na Austrália, não. Depende também, como eu estava falando, do lugar que você está. Em Sydney, a comunidade de brasileiros em Sydney é gigantesca, é muito grande, né? Existe muito brasileiro na Austrália e existe muito brasileiro em Sydney. E em Sydney, eu acho que a cultura brasileira se torna tão forte em alguns bairros que as pessoas lá começam a perceber os defeitos, entre aspas, né? Os defeitos dos brasileiros. Mas não que sejam defeitos, são características, né? A gente, quando chega lá, a gente toma um choquezinho de culturas e de etnias. E aí, Lucas, tudo certo? Bom te ver. A gente tem um choquezinho cultural, que a gente vê pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. A Austrália é um país multicultural, bem multicultural. Mas, em geral, o brasileiro é bem visto. Dependendo de onde você está, pode ter um pouquinho de algumas características se sobressaindo. Lá, quando a Mari comentou aqui no chat, quando a gente estava lá na nossa aula, lá estudando, né, nos cursos que a gente estava fazendo, os latino-americanos são conhecidos por se atrasarem, né, por chegarem atrasados na aula. Então, assim, é uma coisa meio chata. Então, um professor meu, inclusive, falou isso em sala de aula, né, falou que os brasileiros, isso é comum, né, de latino-americanos, brasileiros e tal. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que mudar um pouquinho a cabeça deles. Amadurecer isso. Exatamente. Então, pontualidade só no funcional mesmo. Mas tem algumas características que
nossas que eles entendem como preguiça, mas só que o brasileiro, em geral, não é visto como preguiçoso, ele é visto como muito trabalhador. Então, tem... E varia muito também da sua cabeça, como você chega e como você decide enxergar as coisas que são postas à sua frente quando você chega na Austrália. Quando você chega na Austrália com uma mentalidade de pessimista, vai ser complicado, sabe? Se você vê tudo que acontece como oportunidade, é uma grande diferença. Então, tem que tratar as coisas como oportunidade e não como barreira. Sim. Uma Até pessoa... comentar aqui, né? Aqui, quem não sabe, o André, ele posta uns textos regularmente ali. Eu não sei, é uma vez por semana que você posta? Olha, estava sendo uma vez por semana, mas eu tô postando de acordo com a inspiração. Esse mês eu fiquei um pouco away, porque eu estava me dedicando a uns estudos diferentes aí. Eu estou muito envolvido com blockchain. Estou aprendendo bastante sobre sistema financeiro novo. Estou aprendendo pra caramba, mas já estou querendo já escrever mais um próximo texto aí. Mas, então, o Andrezão, galera, para quem conhece aqui, ele escreve bastante lá, os textos são muito legais. Só que ele escreve em inglês, ele não escreve em português. E é o que você falou, você pode ver isso como uma dificuldade ou como uma oportunidade de desenvolver você mesmo. Assim. Mas que, eu não falo inglês, cara. Tem tradutor, ator, até direito. Isso é treino. Conforme você vai aprendendo. Aprender a ler é muito mais fácil que aprender a falar. Sem dúvida. Você lida muito menos com emoções quando você vai aprender a ler. Sim. Mas eu vou dizer uma coisa, a curva de aprendizado é proporcionalmente menor. O Mário pode falar aí com conhecimento de causa que botar a cara a tapa para falar é uma coisa que dá muito medo nas pessoas lá fora, né? Porque é tudo muito desconhecido, né? Então é meio que vamos no improviso. Então é difícil, não é fácil. Então, mas a curva de aprendizado é muito maior também. Você aprende muito mais rápido, você grava muito Quando você mais. está emergido, né? O negócio já desenvolve muito, assim. Exatamente, com certeza. Quando a gente chega na Austrália, um outro ponto que eu queria falar aqui, eu vou aproveitar que a gente falou disso, quais são os maiores desafios do brasileiro na Austrália, né? Pelo menos na minha opinião, no que eu vejo. Primeiro, a falta de confiança no inglês, no próprio inglês, nas nossas habilidades da língua lá, e a timidez, né? Então, tudo isso envolve medo, todas essas coisas se misturam. O medo e a insegurança de chegar e as pessoas, sei lá, rirem de você pelo seu sotaque ou por um erro de gramática ou de concordância que você cometa lá. A primeira coisa que eu digo, né, esquece isso. Esquece. Fala tudo errado, mas fala, comunica. Porque senão você não aprende. Exatamente. É assim que as oportunidades vêm. Tanto a oportunidade de aprender e fixar o idioma, tanto como oportunidade profissional, né? Oportunidade de conhecer pessoas e desenvolver um network, esse tipo de coisa. Então, já estou me acostumado, né, cara? Como é um país que já tem muito imigrante por quanto é lugar, já estou me acostumado com isso. Você não tem que se segurar para falar, não, fala de qualquer jeito aí, dando para entender, senão não sai do lugar. Você se priva de conhecer. No chat, Lucas Montanhana, que entrou aí, eu lembro um colega brasileiro, um amigo que está na Austrália, né? Eu lembro quando ele chegou lá na Austrália, eu já estava lá, ele chegou com um inglês assim, tal, não estava lá perfeito, estava com alguns erros, mas ele entrava em tudo quanto era discussão na sala de aula. Entrava na discussão política, de fisiologia, de exercício, entrava com todas as discussões. Ele metia a cara e eu vi a curva de aprendizado do inglês dele foi tão íngreme, foi tão impressionante que estava ali na cara, né? O tanto que isso faz diferença. Então ele é uma grande referência aí de pessoa que chegou com tudo desde o dia primeiro, né? Eu não fui tanto assim, eu fui um pouco mais resguardado. Eu demorei uma semaninha para me soltar mais, assim. Cada um tem seu tempo, né? O importante é você ter essa consciência de que você precisa falar, precisa dar cara a tapa, que essa é a única forma que você vai se sentir à vontade no local. Senão vai cada vez vai demorando mais.
E eu ainda fui na tora, né? Porque eu tinha que dar aula, né? Então eu tinha que falar, tinha que ser entendido. Quando você foi, você já tinha conhecimento de inglês ou você desenvolveu lá? Já, eu tinha estudado aqui bastante, né? Tinha feito, né, só 4, 5 anos de inglês aqui. Já tinha graduado no cursinho. Mas é Hum. totalmente diferente, né, cara? Você aprender aqui e você falar lá é outra coisa. Porque a Sem gente dúvida. aprende o inglês muito formal aqui, né? Chega lá, tem muita coisa que a galera, tipo assim, não compreendia porque você falava muito formal. Né? Eu achava engraçado isso. Falava assim, nossa, mas como você é educado, como você fala formal? É, a Sabe? gente não conhece os vícios lá, não conhece as gírias, né? No Exato. lugar que a gente vai. Então, isso demora um tempinho. Ó, o Lucas falou aí, obrigado pelo inglês não perfeito. Que eufemista, né, Mas, Lucas? Não, mas não, seu inglês estava bom. A questão é que tinha vários erros ocorrendo ali, né? Mas eu jamais ia falar alguma coisa para te desencorajar. E realmente foi uma curva gigantesca de aprendizado muito rápida, né? Que ele teve. E é assim que a gente tem que ser, né? Chega no país, a gente tem que meter a cara a tapa mesmo. Aquela velha história clichê, o não você já tem, de qualquer pessoa. Se não falar nada, o não eu já tem. Então tem esse detalhe aí. É basicamente isso. Então, mais alguma coisa que você queira... Como é que a gente está de tempo aí, só para eu... então, tranquilo, estamos mais 25 minutos aí, tudo bem tranquilo. Ah, tá, tranquilo, tranquilo. É, tem mais alguma coisa que você queira perguntar especificamente? Não, vamos seguindo, no final a gente faz um apanhado geral, Beleza, assim, e beleza, tranquilo. contextualizando o curso. Falar um pouquinho sobre como é que são condições de trabalho na Austrália, né? Uhum. E eu já mencionei que na Austrália o salário mínimo é o maior salário mínimo do mundo. E nesse ano agora que começou, aumentou. Então, continua bem alto. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí, o Lucas talvez, são 19 dólares e 70 cents por hora. 19 dólares e 70 cents por hora. E lá a carga horária, trabalho integral, são 38 horas semanais. Então, um salário muito alto, sabe? Se você ganha um salário mínimo e trabalha no tempo integral na Austrália, você está muito bem. Você não te falta nada, você faz tudo, te sobra dinheiro para viajar, para fazer coisas, para ter um lazer legal. Então, é realmente impressionante a diferença, assim. Lá existem contratos de trabalho que são diferentes do Brasil. Aqui a gente obedece a CLT ou então concurso público, serviço público, né? Lá existem contratos de trabalho que a gente chama de casual, né? Que são contratos de trabalho por hora. Então a pessoa te contrata e existe um acordo verbal ou escrito de que você vai trabalhar até tantas horas por semana, mas pode ter uma semana que você trabalha 20, pode ter uma semana que você trabalha 5. Então tem os prós e os contras, né? Quando você faz um Uhum. contrato de trabalho casual lá na Austrália, obrigatoriamente, por lei, o seu salário tem que ser um pouco mais alto do que o mínimo. São 15% ou 20% de aumento na sua hora, porque você está se expondo a esse risco de não ter horas É uma suficientes. compensação pela incerteza, né? Como? É uma compensação pela incerteza, né? Exatamente, exatamente. Se você dá sorte, tem empresas que são bem regradinhas e você consegue sempre trabalhar aquele número X de horas e te ajuda muito a organizar suas finanças. Caso contrário, a gente não é pingo d'água lá, né? A gente arruma trabalho de tudo quanto é jeito. Eu trabalhei lá como entregador de comida, de bicicleta, de Uber Eats. Trabalhei como, não foi pedreiro, mas foi mudanceiro, que a gente chama, né? Que a gente faz mudança. Então, trabalhei com várias coisas diferentes. Trabalhei em vendas, passei boa parte do tempo que eu tive não trabalhando em vendas. E também trabalhei como educador físico, como personal trainer e como treinador em estúdio. Tem que ir preparado para fazer outras coisas, né, cara? Porque afinal, você só vai poder trabalhar mesmo na área depois de 9 meses, pelo menos, né? Não De necessariamente, curso, né? sabe? Sim, por lei, sim, 9 meses. Agora, tem certas coisas, certos buracos na lei lá na Austrália que te permitem trabalhar como personal trainer sem ter concluído esses cursos. Qual é a grande coisa na Austrália para você trabalhar como educador físico, personal trainer, treinador? A grande coisa é você ter direito a ter um seguro. Lá é muito importante, só trabalha se você tiver seguro, né? Que é o insurance.
para educador físico, para treinador. E geralmente você só consegue esse insurance se você tiver alguma qualificação lá. Agora, acontece em alguns lugares, em alguns estudos particulares, que eles não exigem que você tenha esse insurance. É um risco, mas é um risco que, na minha opinião, vale a pena a gente correr, pela experiência que a gente vai ter. Se a gente tem certeza do nosso trabalho, sabe que o nosso trabalho é bem feito, é um risco que vale a pena correr. Então, tem uma estratégia que eu utilizei ao ir para a Austrália que eu achei que me ajudou muito, né? Que foi o seguinte: a gente aqui no Brasil, que a gente trabalha nessa área com treinamento de kettlebell, com treinamento funcional, a gente conhece algumas empresas e algumas metodologias de treinamento que são internacionais, né? A Strong First, por exemplo. Que uma coisa que eu fiz quando fui para a Austrália, antes de ir para a Austrália, eu entrei no site da Strong First e eu busquei todos os treinadores SFG que eram na cidade que eram da cidade que eu ia me mudar, que era de Melbourne. Fiz uma lista, anotei o nome de todo mundo e assim que eu cheguei na Austrália, eu entrei em contato com algumas pessoas, né? E acabou que depois de alguns meses, depois de alguns detalhes de outras coisas, eu vim a conhecer uma dessas pessoas. E foi daí que partiu o meu primeiro trabalho de personal trainer na Austrália. Eu conversei com uma mulher que é treinadora, que é SFG lá na Austrália, e a partir daí a gente fez uma amizade e tal. Ela me perguntou se eu gostaria de trabalhar lá. Eu ainda não tinha finalizado o certificado 3 em fitness lá, então teoricamente eu não poderia trabalhar, mas quando você é estudante e você faz o seu cadastro lá no órgão no órgão que rege a profissão lá, eles te dão 1 ano de seguro como estudante. Então, você tem direito a ter 1 ano de seguro como estudante lá. Assim que você chegar lá, você pode fazer isso. Minha recomendação é que a pessoa, quando ela arrumar um trabalho, ela faz a aplicação. Porque no dia que ela fizer a aplicação, ela vai ter direito a 1 ano de seguro. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha esse seguro como estudante que me permitia trabalhar. E eu comecei a trabalhar com ela. Foi uma grande sorte, né? Que eu trabalhava com kettlebell e cheguei lá, ela seguia praticamente a mesma filosofia que a gente segue, de treinamento funcional, de movimento, de trabalho de força, e eu consegui trabalhar lá. Acabei trabalhando com ela 7 meses, foi uma das experiências mais bacanas que eu tive, mais legais, e por conta disso, sabe? Foi uma sorte? Foi, mas aquele sorte programado, né? Porque estrada. Exatamente. Se você não se expõe, né, você não vai ter sorte nunca. Então, como diz um grande amigo meu, Edson Freitas, quem não morre não vê Deus, né? Quem não morre não vê Deus, exatamente. Então, eu sempre lembro dessa frase. Então, assim, sorte tipo assim, sorte é uma questão de preparo, né? Estar pronto para você conseguir agarrar ela no momento que aparecer. Não adianta você ter sorte, né? Como a gente chama em inglês, set yourself for success. Set yourself up for success. Você prepara o terreno, você prepara o ambiente que você está vivendo para que a sorte aconteça, entendeu? Então, a gente só tem sorte, só ganha na Mega Sena se jogar. Não que eu queira que as pessoas joguem na Mega Sena, mas basicamente é isso. Então, assim, sucesso é a junção, né, de sorte e preparo. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Foi uma coisa que me ajudou muito e me deu uma grande vantagem na Austrália. Outro ponto muito importante para quem vai para a Austrália é eles lá querem que você tenha experiência na Austrália, experiência de trabalho na Austrália. Você pode ser, cara, o desenvolvedor do método XYZ aqui no Brasil de treinamento, mas chegou lá, entregou o currículo, não tem trabalho na Austrália, não tem experiência lá, já complica. Então, tem diversas formas de fazer isso. Essa foi uma delas. A cultura é diferente, né, cara? Não adianta. Exatamente. Não, o que dá certo aqui, talvez não dê certo lá, né? Vice-versa. Exato. Então, eu cheguei lá e outro ponto importante aqui. A gente tem uma noção de que a gente sai do Brasil e tal, e a gente, poxa, eu vou ficar longe de brasileiro, porque eu quero aprender inglês e tal, eu quero
ficar bem, né, no inglês, e tem uma parcela de verdade nisso, que é você não ficar se comunicando em português. Você chega lá, você tem que tentar viver a língua inglesa, né, para você conseguir desenvolver aquilo. Mas se isso não é uma prioridade sua, a língua inglesa, se você não está lá primordialmente para isso, cara, quem mais te ajuda na Austrália, eu acho que talvez em outros países também, são os brasileiros. Os brasileiros se ajudam muito lá e a gente tem que... Nossa, o brasileiro tem que se agradecer muito, porque a gente abre muitas portas um para o outro. As pessoas que já estão lá recebem a gente muito mais de braços abertos no início do que o australiano. Então, teve uma experiência de trabalho que eu tive no início lá, que foi num clube de remo. Eu aqui, antes de ir para a Austrália, eu tive uma pequena experiência com o esporte remo, né? Eu pratiquei remo durante um tempinho e eu aprendi, assim, minimamente o básico de como funciona toda a mecânica, toda a biomecânica do remo e tal, como é que funciona tudo. E quando eu cheguei lá, eu tive contato no grupo do Facebook dos brasileiros em Melbourne, tive contato com um treinador de remo brasileiro, que mora lá há muitos anos, e ele me puxou para trabalhar com condicionamento físico para os alunos dele, né? Dava aula para alunos de ensino médio, de remo. Então, foi o meu primeiro trabalho na área. Foi trabalhando com condicionamento físico para adolescentes, né? Média de 14, 15 anos de idade, que trabalham atletas de remo. Eles já eram atletas já. Então, trabalhei com isso e com isso o currículo já muda completamente, né? Quando você tem uma referência dentro da Austrália de empregador, as coisas mudam de figura completamente. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, assim, primeiro, tente buscar, antes de chegar lá, prepara o seu terreno quando você vai chegar lá e ver o que é mais, onde os empregos estão acontecendo mais, busca pessoas que fazem a mesma coisa que você faz aqui, busca as pessoas lá, tenta entrar em contato, porque quando você chegar lá, você vai reduzir esse tempo entre pisar na Austrália e conseguir começar a ganhar dinheiro. Porque isso é um grande problema, assim, né? Quando a gente chega lá sem preparo, a gente fica muito tempo sem receber um salário e tem muitos detalhes que a gente precisa gastar dinheiro no início, né? Tem muito gasto no início lá. Chegar despreparado é difícil, né? Contar muito com a sorte, né? Tem muitas coisas que a gente não espera, né, quando a gente chega lá. E uma delas é o bond, né, que a gente chama. O bond é uma caução que você entrega para o apartamento que você vai morar, que geralmente são pelo menos um mês inteiro a mais que você tem que pagar assim que você chega lá. E aí, Carol, tudo bom? Vamos te ver. É mais ou menos aqui, né? Quando você vai alugar sem fiador, né? Você tem que pagar uns meses antecipados. Lá, exatamente. Lá não tem esse negócio de fiador. Lá é sempre assim. Lá eles já substituem completamente pelo bond. Então, por exemplo, se eu vou pagar $1.000 por mês de aluguel, eu tenho que já desembolsar 2.000 de início. Então, é um pouco complicado se você não estiver preparado para isso. Tá certo que essas coisinhas assim de aluguel de apartamento, a própria agência de estudante, eles auxiliam com isso. Mas quanto mais você chegar lá preparado para ter uma oportunidade de trabalho, melhor. E quanto mais você estiver aberto para diferentes oportunidades também, saber que você não vai chegar lá e ser treinador de uma super equipe ou chegar a fazer exatamente o que você quer. Quanto mais você tiver certo disso, né, entender isso, melhor você vai se sair. Que você vai ver as coisas como oportunidade. Como? Outras experiências são muito engrandecedoras também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você conhece... Você mudou bastante a sua linha de raciocínio aí. As coisas acontecem, né, por caminhos tortuosos, né? Então, muitas vezes a gente conhece uma pessoa por uma coisa completamente diferente que gera um resultado excelente. Um exemplo é quando a gente chegou em Brisbane, eu e a Mari, a gente começou praticamente do zero, de novo, né? A gente passou um ano em Melbourne, decidiu mudar, porque a gente não gosta de pouco problema, né? A gente gosta de bastante problema, um balde cheio. Então a gente resolveu para Brisbane se readaptar com uma outra realidade, em outra cidade. E a gente chegou lá, eu trabalhava como vendedor de terno. Eu vendia terno para uma marca de terno lá da Austrália
e comecei trabalhando lá. E o que aconteceu? Eu comecei a ter dificuldade de horas de trabalho, começaram a me dar menos horas, eu tive que arrumar outro trabalho. Arrumei outro trabalho numa outra loja de roupa, num shopping lá. E através dessa loja de roupa, eu conheci um treinador que tinha um próprio estúdio e ele veio conversar comigo. Eu falei que eu era treinador também, ele não sabia. Foi por conta dessa loja de roupa. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar no estúdio de treinamento funcional lá, onde ele era o dono. Era um estúdio pequeno e tive contato com outras coisas muito interessantes, né? Ele era muito pro método Animal Flow. Então, tive essa convivência com ele aí. E tudo por conta de outras coisas que eu fiz na Austrália que gerou essa oportunidade. Inclusive, queria falar dessas questões de cursos, né? Não sei. Interessante falar tudo isso. Na Austrália, ela tem certos cursos de especialização da área que a gente trabalha que ainda não chegaram no Brasil. E é uma grande oportunidade você fazer esses cursos lá. Porque lá você está gastando em dólares australianos, só que você está recebendo o seu salário em dólares australianos. Quando você faz esse comparativo, você ganha em real. Por exemplo, eu ganhar em real e for pagar um curso do SFG, por exemplo, é uma quantidade de dinheiro muito alta, comparando com se eu tiver um salário mínimo na Austrália e for fazer o mesmo curso lá. Gasto muito menos. Então, por exemplo, no período que a gente esteve lá, eu e a Mari, a gente conseguiu fazer muitos cursos com todas as dificuldades que a gente tinha com a nossa renovação de visto, que é muito caro, com o pagamento de escola, dos cursos que a gente fazia, que também é muito caro. Com tudo isso, a gente ainda conseguiu pagar cursos como o SFG1, o SFG2, a Mari fez o Animal Flow, eu fiz o Level 1 do DNS, né, do curso do DNS, e o FRC, que a gente fez junto. Além de outras coisas que a gente fez. A gente fez um retiro de acro-yoga também, que foi um outro valor. E tudo isso porque lá é muito mais acessível, né? Por conta do salário e tudo mais. Então tem esses detalhezinhos. No início eu tinha um pouquinho não sabia como resolver essa questão. Eu junto dinheiro para viajar, faço curso, tento levar dinheiro de volta para o Brasil. Minha recomendação é que se você quer se especializar na área, né, de treinamento físico, treinamento de força, reabilitação, que seja, faz esse investimento lá, que é muito mais barato. Então, tem uma grande oportunidade aí. Porque aqui, uma vez que a gente volta, as coisas ficam muito mais caras, se elas chegarem aqui, né? Eu acho que o FRC ainda não chegou, né? O FS ainda não chegou aqui. Nem o Animal Flow, para quem gosta de flow e tal. Todos esses. Uma metodologia muito interessante. Ela é um pouco... As pessoas veem ela um pouco como comercial, mas quando você tem um entendimento um pouco melhor dela, é uma excelente ferramenta de treinamento em grupo. Então, bem bacana. Então, basicamente isso. Alguma coisa... que surge. A Mari falou que o Regional Strength é outro método que a gente teve acesso lá, que a gente fez a certificação também. Muito barato lá. Lá, que custou pra gente foi em média de 380 dólares australianos. Então, assim, era uma coisa, um valor, entre aspas, irrisório, assim, né? Para quem tem um emprego fixo lá na Austrália. Então, tem essas oportunidades. Imagem branca de vocês aí, justamente do FRC e do Regional Strength, que são cursos que eu tenho muita vontade de fazer. Eu ainda estou preparando ainda uma forma de externalizar esse conteúdo em português, da forma como eu souber melhor, né? Mas é um campo que está sempre em mudança, né? Está em constante mudança. E eu acho que a galera, você e o pessoal da Funcional sempre estiveram no caminho certo, né? A Funcional sempre seguiu os passos corretos, que quando eu fui lá fora, eu confirmei isso. Caraca, o que essa galera está ensinando aqui, que são muito bem vistos aqui, a gente já praticava aquilo na Funcional desde 2015, já estava sendo praticado com outro nome, em outra ordem, talvez, mas
eram os mesmos estímulos, eram as mesmas estratégias. Mas a base ela é igual, né? Assim, a maior das coisas, a base ela é a mesma. O que difere é só como o cara interpreta o conceito e aplica. Mas a base do negócio, para entender... A lógica, né? A lógica é a mesma e você desenvolve sua estratégia de como você vai aplicar aquilo, como você vai chegar no resultado desejado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou aí falar sobre a Austrália, sobre visão do educador físico lá, alguma coisa que vocês gostariam, que alguém gostaria que eu mencionasse, especificamente Mari. O Arthur perguntou aqui quanto que seria a média necessária para ficar lá por mês. Por um mês? A média mensal, né? Que eu digo assim. Então. Perguntou quanto que é a média que eu preciso por mês. Para morar lá, para viver na Austrália? Para se manter, né? Olha. Com os gastos, assim, com educação. Deixa eu tentar aqui mais ou menos. Tem coisas que você gasta numa lapada só. Que assim que você chega na Austrália, ou quando você renova o seu visto, você tem que pagar um bolo de coisas que são muito caras, só que vai te durar por um bom tempo, sabe? Mas para você sobreviver na Austrália, tirando toda a questão de pagamento de curso e vistos, taxas, assim, né? Eu acho que uma pessoa que ganha, vamos supor que você é solteiro, você não tem cônjuge, nada disso, tá indo sozinho para a Austrália, acho que $2.000 por mês você vive bem. Você paga todas as suas contas, você tem o suficiente para transporte de qualidade, você tem direito à saúde, você tem direito ao lazer. Então, tirando por base, assim, você não vai viver com luxo, mas você vai viver com conforto, né? Claro que tem que fazer continha e... Você não vai viver com luxo, mas também você não vai só sobreviver, né? Exatamente. Você vai ter um pouquinho de lazer, você vai poder juntar um pouquinho de dinheiro para renovar o visto ali na frente, quando precisar. Tem esses detalhes também. Mas acho que eu diria que $2.000 por mês você consegue fazer todas essas coisas. No início, a gente fica um pouco perdido, não sabe quanto é que custa transporte, como fazer, né? Quanto é que custa o supermercado toda semana ou todo mês, né? Mas uma vez que a gente já está um pouco regularizado, entende melhor como é que funciona isso, acho que $2.000 é um valor, eu diria que é um valor chave, assim, né? Para sobreviver lá. E o salário mínimo lá é mais do que isso, né? O salário mínimo, se você fizer os cálculos, 38 horas semanais vezes 19, dá mais do que isso. A Mari falou aí, a gente levou menos de $1.000 e só comia sushi. Detalhe, né? O sushi lá na Austrália, ele não é uma comida chique. O sushi é fast food que você come em qualquer esquina. Qualquer esquina tem uma birosca de sushi, que vende sushi roll, uns sushis grandes assim, né? Você come 2 e fica cheio, né? Porque tem muito arroz. Mas salva os estudantes brasileiros. Comidas asiáticas salvam os estudantes brasileiros lá fora. Então, no início a gente vai se empanturrar de sushi, depois a gente começa a entender um pouco como é que funciona a mecânica lá do local. Mas a gente realmente foi um pouco irresponsável quando a gente foi para lá. A gente não levou muito dinheiro, a gente achou que ia dar certo desde o início. Sushi é uma delícia, Margarete, mas depois de um mês comendo só sushi, começa a ficar um pouco complicado. Mas, enfim, a gente não levou muito dinheiro assim no início e complicou, né, pra gente um pouquinho. Mas isso tudo é experiência, né, aprendizado que a gente desenvolve lá fora. E, com certeza, eu digo para as pessoas levarem mais. Leva o suficiente, se puder, né, se tiver dinheiro guardado, leva o suficiente para ficar 3 meses sem conseguir emprego, porque esse foi o tempo que demorou para mim. Tem pessoas que têm mais sorte, pessoas que têm um pouco mais de azar, né, nessa hora. Eu acho que a gente não teve muita sorte no início. Depois que pegou, né, no tranco pegou e melhorou. Mas assim, demorou, se não me engano, 3 meses para eu conseguir arrumar um emprego fixo e conseguir um salário fixo lá para me sustentar. Então, a gente no início, assim, passou um perrenguezinho, assim,
eu falo para as pessoas levarem um pouco mais. Digo o suficiente para 3 meses. E do dia primeiro que você chegar lá, já vai... Já vai atrás, né? O que está acontecendo. Não precisa entrar em desespero também, mas já vai sempre olhando, faz as anotações, onde você gostaria de trabalhar, tal, e mete a cara. Mete a cara porque é a única forma de conseguir alguma coisa lá. Basicamente isso. Como é que tá de tempo aí? Só para continuar. Deu mais 2 minutinhos para a gente fechar aí. 2 minutinhos? Pessoas que querem ir para a Austrália para ficar para sempre, já chega com essa mentalidade de ir para a Austrália para ficar o resto da vida, eu aconselho já, desde o início, a fazer uma estratégia de falar com um agente de imigração lá na Austrália ou aqui do Brasil mesmo. Já desde o início, gastar dinheiro, porque custa dinheiro fazer uma consulta com a agente de imigração lá. Então, gasta dinheiro, faz uma consulta, fala quais são as suas qualificações, quais são os seus desejos na Austrália, onde você gostaria de morar, o que você quer fazer. E o agente de imigração vai te dar um caminho. Ele vai te mostrar alguns caminhos e vai te falar qual que é o caminho que é mais fácil para você, vamos dizer assim, o mais factível para você conseguir. É muito difícil ficar na Austrália para sempre. Então, você tem que já se planejar desde antes de chegar lá. Como você vai conseguir pegar esse visto de permanência, que é um pouco complicado. Então, eu falo isso, sabe? Faça esse investimento desde o início. Fale com a agente de imigração, que vai dar uma boa ideia de que caminho tomar. Tem mais 20 segundos aí para cair. Então, mano, gostaria de agradecer o pessoal que compareceu. E agradecer você primeiro. Tem bastante tempo que eu queria te convidar para fazer alguma coisa e já te adianto que a gente vai fazer um negócio depois sobre treino mesmo, tá? Com certeza, quero muito também.